começarei por agradecer a todas as pessoas que estão aqui, nossa sala repleta, para mais um webinar do UN Digital. Passo já de seguida a apresentar a nossa oradora, agora que temos tudo a postos. A professora Rita Figueiras é doutorada em Estudos de Comunicação pela Universidade Católica Portuguesa, é também mestra em Comunicação, Cultura e Tecnologias da Informação pelo Instituto Universitário de Lisboa e licenciada em Comunicação Social e Cultural pela Universidade Católica Portuguesa. Possui ainda uma pós-graduação em Comunicação Política e Comportamento Eleitoral, que retirou em Milano, e uma pós-graduação em Pensamento Político e Política Americana, que, como o próprio nome indica, tirou nos Estados Unidos. É professora associada da Universidade Católica Portuguesa, juntamente com os professores Goran Bolin e Verónica Calmos. É investigadora principal de um projeto de investigação que é financiado na Suécia, que é o Social Media Surveillance and Experience of Authoritarianism. Os seus interesses de investigação centram-se principalmente entre os meios de comunicação social e a democracia, nomeadamente a dataficação, que hoje aqui nos reúne, a mediatização, o jornalismo político, a vigilância e a resistência dos meios de comunicação social e ainda o conhecimento político e o entretenimento. Já publicou vários artigos científicos, capítulos de livros, escreve na secção de opinião do Jornal Público e foi também comentadora residente de literacia em comunicação política na Rádio TSF, no conhecido programa A Espantosa Realidade das Coisas. Nós estamos muito gratas, Rita, investigadora do projeto UN Digital, por aceitar este nosso desafio de falar-nos hoje sobre jovens e dataficação. Eu sugeria que a Rita começasse por fazer a sua introdução, não é? A sua exposição, e depois nós podemos abrir espaço para o debate, os comentários, as observações, perguntas que a nossa plateia tiver. E eu terei todo o gosto em fazer a partilha já do ecrã. Digam-me só, por favor, de nada. Digam-me só, por favor, se estão a ver quando eu começar a partilhar, porque agora creio que vocês vão conseguir ver. Ups, ainda não. Não, pois não? Não. E agora? Perfeito. Está em modo apresentação? Sim? Muito bem. Rita, Está. o palco é todo seu, eu relembro E eu que consigo, faça-me um sinalinho que eu vou mudar. Slides. Ok. Obrigada. Nada. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Peço desculpa por estes minutos de atraso, mas tive aqui uma complicação técnica de não me conseguia entrar no link e só ao terceiro computador é que consegui. E obrigada por permanecerem aqui presentes. Claro que, antes de mais, queria muito agradecer ao projeto, à coordenação do projeto, o convite para estar aqui hoje, que tenho muito gosto em estar aqui a apresentar assim um recorte dos dados que temos do tal projeto que a Margarida já mencionou e que vou detalhar um pouco a seguir. Também, obviamente, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão hoje, na véspera do 25 de Abril. E obrigada, e sem mais demoras, então passo já aqui a esta exposição. Como o nome indica, jovens e datificação. Portanto, o principal objetivo é compreender, perceber o modo como um grupo de jovens, que já vou explicar, entende, compreende, conhece, percebe e ao que é que associa quando se fala em datificação. Não no seu sentido mais abstrato, mas nas práticas cotidianas e em contextos em que se confrontam, digamos assim, com a própria datificação. No slide seguinte, temos então o contexto desta apresentação, como eu dizia. Portanto, ela é um recorte
que eu fiz a partir de um conjunto de informação mais vasta do projeto Social Media Surveillance and Experiences of Authoritarianism, que foi financiado, enfim, ainda hoje não sinto coragem de dizer a versão original do nome. Este é a Fundação para a Ciência do Banco Real da Suécia, dito em português consigo. Este projeto, que esteve em vigor no terreno entre 2020 e 2023, com o Göran Bullin, da Universidade de Estocolmo, e a Verónica Kalmus, da Universidade de Estocolmo, Suécia, e a Verónica Kalmus, da Universidade de Tartu, na Estónia. Portanto, este projeto, neste momento, nós continuamos ainda a trabalhar dados e a produzir mais textos a partir desses dados que nós recolhemos, que já explico um pouco também. Este projeto tinha como principal objetivo compreender a relação entre as experiências de autoritarismo e as atitudes em relação à vigilância de dados. O que é que isto quer dizer? Pretendíamos combinar experiência direta, porque trabalhamos com dois cohorts de idades diferentes, que já vou mencionar rapidamente a seguir, mas então combinar e compreender a relação entre experiência direta e um legado cultural, porque mesmo gerações que nasceram em contexto democrático herdam um legado cultural se os seus países passaram por uma história não democrática relativamente recente no tempo. E por isso mesmo escolhemos e entendemos que tanto a Estónia, Portugal e a Suécia ofereciam um bom contexto, porque eram países com diferentes regimes de vigilância. Regimes de vigilância, entenda-se a soma de estratégias e tecnologias de vigilância que cada ambiente cultural produz e tem para sustentar o seu regime político. No caso da Estónia, que tinha sido ocupada pela União Soviética desde 1939, só recuperou a sua independência em 1991. E, portanto, neste contexto do regime autoritário da União Soviética, teve um aparelho de vigilância muito forte, omnipresente, omnipotente, em todas as esferas da sociedade, como caracterizam os regimes totalitários. Portugal, enfim, como todos nós sabemos, no regime do Estado Novo, um regime de vigilância autoritária que começou a formar-se em 1926 e que se prolongou até 1974. Enfim, muitos autores consideram que foi simplesmente, enfim, passo simplesmente, aqui não é a melhor palavra, entenderam como sendo um regime autoritário, outros consideram também um regime totalitário, mas enfim, não é o momento para fazer esse debate, mas as estratégias de intimidação, desmobilização, pressão e o trabalho da polícia política tinha algumas diferenças significativas em relação ao modelo de vigilância encontrado na Estónia, portanto com outras características. A Suécia surge aqui como um país de contraste, representa de uma forma muito diferente, não é? Porque não tem uma história não democrática, portanto representa uma democracia de longa data e também com uma tradição muito forte de Estado Social. Isto também é relevante para a relação com as instituições, como veremos mais à frente. Mas, obviamente que, como muitas democracias liberais contemporâneas, a Suécia também tem um regime de vigilância, como todos os países têm, os países democráticos têm. Uma presença cada vez maior da CCTV em locais públicos, também uma possibilidade do Estado rastrear as chamadas telefónicas, portanto, características distintas de vigilância em relação às analógicas dos contextos totalitários e autoritários na história da Estónia e na história de Portugal, mas que, portanto, no contexto contemporâneo da vigilância digital também tem, digamos que, uma presença forte, e esta questão tem sido muito debatida na Suécia, até porque esta questão da vigilância digital, desde os anos 90, que está bastante consciente e presente, inclusive nos média suecos. Por outro lado, a par desta ideia de compreendermos esta relação entre as experiências de autoritarismo e atitudes em relação à vigilância de dados, uma segunda parte do nosso trabalho, digamos assim, pretendia precisamente compreender diferenças e semelhanças intergeracionais nas atitudes em relação à extração de dados. No nosso caso em concreto aqui hoje, eu retirei, como disse,
fiz um recorte para os mais novos, que é o que interessa no contexto também deste projeto. Ora, os mais novos aqui são jovens entre os 25 e os 32 anos, no contexto quando nós fizemos o levantamento, fizemos o trabalho de campo, mas aqui a ideia é que as teorias das gerações, nomeadamente Karl Mannheim, sugere que as visões do mundo vão se estruturando nos anos formativos da juventude. Portanto, aproximadamente entre os 17 e os 25 anos. Portanto, o nosso trabalho de campo, o nosso recorte dos dois grupos geracionais, pretendia precisamente, por um lado, só para situar, um grupo mais velho, um contexto não democrático, no caso de Portugal e no caso da Estónia, e um contexto, no contexto sempre democrático da Suécia. Mas o que nos interessa aqui particularmente nesta apresentação é o cohort que tinha entre 25 e 32 anos quando nós fizemos o trabalho de campo, portanto um cohort que não viveu no regime opressivo dos contextos não democráticos de Portugal e da Estónia, mas que herdou um legado desse mesmo contexto não democrático, por comparação ao caso dos jovens suecos que sempre viveram, têm uma história forte de democracia liberal com muitas décadas ou séculos e também um contexto de um Estado social forte. Ora, este trabalho e também os dados que eu trago para esta apresentação são dados retirados do inquérito representativo que nós fizemos, com mais de 3.000 respondentes, repartidos entre a Suécia, a Estónia e Portugal, 34 questões, 133 variáveis, mas enfim, já são dados muito específicos. E também vou apresentar alguns elementos retirados do estudo qualitativo que fizemos, dos grupos de foco e entrevistas. Como este trabalho, a parte do fieldwork, o trabalho de campo, foi feito durante a pandemia, nós tivemos que fazer alguns ajustes e a maioria destes focus groups e entrevistas foram feitos online. Tivemos que fazer esta adaptação. Tivemos 71 participantes, repartidos em 38 mulheres e 33 homens, e fizemos uma divisão de grupos, 3 grupos para cada um dos cohorts, em que fizemos uma combinação entre o género, a localização geográfica e a escolaridade também dos participantes. E, portanto, compusemos assim os nossos grupos de foco, ou quando não foi possível fazer grupos de foco, entrevistas com elementos que iriam compor, digamos assim, os grupos de foco, caso fosse possível ter feito presencialmente estas entrevistas. Se nós então avançarmos, vemos aqui os dados que vou falar hoje. Por um lado, na primeira parte do estudo, sobre as atitudes em relação à datificação, dados quantitativos, não é? Portanto, compreender esta relação entre o legado histórico e os desenvolvimentos tecnoculturais globais, não é? Que estão incorporados em experiências e valores geracionais, e perceber, de facto, então, como é que essa relação vai formar atitudes em relação à vigilância de Estado e também em relação à vigilância comercial contemporâneas. Por outro lado, e portanto este com dados quantitativos, como dizia, um segundo conjunto de dados que pretende conhecer e compreender como é que estes jovens que foram com quem trabalhamos e de onde recolhemos os dados, qual é a sua compreensão acerca do funcionamento dos média datificados. Talvez importe aqui já dizer que entendemos por médias datificados não só as capacidades tecnológicas de desenvolvimento da própria tecnologia, não é? E a sua capacidade de extrair, processar e mercantilizar dados, mas também corresponde a modelos de negócio, não é? Que nós temos nas nossas sociedades contemporâneas. Portanto, usei aqui neste caso em particular, um conjunto de insights de algumas entrevistas e focus groups, com este grupo mais jovem, para então perceber como é que respondem, como é que se relacionam, como é que compreendem as lógicas datificadas da sociedade contemporânea. Ora, o nosso contexto, esta apresentação foi feita a partir, como eu dizia, de um recorte principalmente ancorado nestes 3 artigos, ou que já publicamos ou que estão já
para ser publicados e que, enfim, para que alguém, se tiver algum interesse, pode consultar em maior detalhe. O nosso ponto de partida teórico, digamos aqui, está presente nesta imagem. Ela é complexa e confusa também, como a própria sociedade datificada é confusa e complexa, não é? Mas o que esta imagem pretende demonstrar, nesta paisagem da sociedade datificada, é que esta é a paisagem, de facto, está na base do capitalismo de dados, não é? E esta também é a estrutura complexa onde ocorre a vigilância nas redes sociais. E como sabemos, a utilização cotidiana das tecnologias em rede promove, de facto, promoveu e já instituiu um novo regime económico baseado em dados e que foi integrado nas operações gerais do capitalismo em todos os níveis e nas mais diversas áreas da sociedade. E se nós pensarmos ainda mais com a disseminação de smartphones, laptops e outros média pessoais e móveis, ainda mais se ampliaram as áreas da vida que são sujeitas a práticas de monitoramento, ou seja, rastreamento, análise e em potência, mercantilização desses mesmos dados. E uma questão fundamental também aqui nesta paisagem da sociedade datificada é que as mesmas tecnologias que são utilizadas para captar o consumidor digital são também usadas para monitorizar a segurança do Estado, não é? Portanto, esta relação entre as tecnologias de vigilância estatal e também de vigilância comercial. Enfim, esta ideia está, digamos, condensada no conceito de data valence, que inicialmente emergiu da ciência da computação, o Roger Clark, nos finais dos anos 80, e que Van Dyck adaptou, reativou, digamos assim, para o estudo da vigilância através dos média sociais. Este tema da convergência tecnológica entre a vigilância digital, a estatal, perdão, e a comercial, ela já é estudada há bastante tempo na área dos estudos de vigilância, e Gandhi é o primeiro grande autor que em 1993 começa a publicar sobre isto, mas do público em geral ficou mais conhecido apenas quando foram as revelações de Edward Snowden, em 2013, depois novamente recordada esta ideia com o escândalo da Cambridge Analytica, em 2018, também às vezes falada quando se refere ao sistema de crédito social na China, também a par do modelo económico, também é um modelo político, assente na utilização estratégica de dados para a construção da sociedade com as características que tem a chinesa, e também, mais recentemente, falado novamente, a quando do escândalo do Pegasus, do spyware israelita, e vendido não necessariamente nas melhores legalidades para o mundo inteiro, e que ficou conhecido em 2021. Ora, a importância da datificação na sociedade foi intensificando o interesse da investigação em estudar também, para além desta dimensão mais macro, estudar como é que as pessoas, o que é que as pessoas sabem, o que é que compreendem sobre os dados, e encontramos alguma dessa informação no slide seguinte, onde também vemos os variados estudos que têm se debruçado sobre a forma como as pessoas experienciam a datificação na vida cotidiana. Muito rapidamente, os estudos indicam, algumas pessoas sabem e percebem que com as publicações que fazem, os comentários, as fotografias nas redes sociais, ou quando compram produtos e serviços online, quando utilizam aplicações nos telemóveis ou qualquer outro tipo de dispositivo, por exemplo, de autorrastreamento, algumas têm a consciência que estão, de facto, a contribuir para a coleção do Big Data, não é? Quando fazem estas variadas atividades. Menos pessoas têm, todavia, a noção de que outro tipo de atividades que façam, ou informações que outras pessoas partilham sobre elas, também são rastreadas e recolhidas. Portanto, tenham mais consciência quando elas próprias estão a participar em alguma atividade, que tenham a noção que possa haver uma recolha de dados, mas vão perdendo a noção quando essa recolha acontece em ambientes não tão falados nos média, por exemplo,
e quando essas ações são feitas por terceiros. É normal que as pessoas não tenham noção, às vezes, se os seus dados foram ou não colocados online, alguma informação sobre si, mas mesmo falando teoricamente sobre as situações, não estão tão conscientes sobre isso. Os estudos também indicam, na relação, nas atitudes face à datificação, à vigilância e à proteção de dados, indicam também que as atitudes que as pessoas têm em relação a este processo de vigilância tende a ser absolutamente ambivalentes. O que isto significa que, se por um lado as pessoas dizem-se preocupadas com as possibilidades dos seus dados serem rastreados, por outro lado fazem muito pouco para se protegerem. Foi o que Burns também identificou como o paradoxo da privacidade em 2006, que é esta ambiguidade. Preocupação, mas o comportamento não reflete a preocupação enunciada, não é? Portanto, a diferença entre o discurso e a prática. Mas, claro, embora façam muito pouco para se proteger, algumas pessoas fazem, mas a maioria fazem muito pouco para se protegerem acerca deste processo de rastreamento dos dados, não significa, e os vários estudos também assinalam isso, que essa recolha de dados seja vivida pelas pessoas com indiferença. Não, elas têm uma percepção, têm um controle muito limitado e isso gera resignação, gera distanciamento e também gera a vontade de não saber mais sobre qualquer coisa sobre a qual não têm controle. E alguns dos conceitos que aqui estão trabalham precisamente essa ideia da resignação, da apatia, da fadiga, que é ouvir tanto falar acerca de coisas que não têm qualquer possibilidade de alterar, ou sentem as pessoas que não têm essa possibilidade de alterar. Outra questão também interessante de assinalar, de que a investigação sobre as atitudes em relação à vigilância tem assinalado, é que as pessoas tendem a ter maior preocupação com a chamada privacidade social, ou seja, com a preocupação acerca do que é que os outros vão saber sobre elas se encontrarem informações sobre essas mesmas pessoas online, do que em relação à privacidade institucional, nomeadamente em relação às plataformas e o que é que as plataformas poderão fazer com os dados das pessoas. Portanto, existe esta diferença entre pensar em pessoas concretas ou pensar em instituições no sentido mais abstratos. E, portanto, o que Mark Andreevich diz num livro publicado em 2020 sobre esta questão, intitulado Automating Surveillance, é que esta preocupação também com a privacidade social em detrimento da privacidade institucional também está relacionada com o tipo de dados que as pessoas pensam quando os outros acedem acerca delas. Estão a pensar principalmente numa lógica representacional, que é a ideia de que os outros vão ver representações de nós. Isso significa fotografias, onde nós estamos representados, comentários, onde nós também estamos representados sobre a forma do que é que escrevemos, partilhas e demais informação que nós possamos colocar e que é visível, digamos assim, ao olho, à interpretação humana. Diferentemente, o que se passa neste tipo de dados recolhidos pelas empresas, pelas instituições ou pelas plataformas sociais, que é onde muitas vezes as pessoas mais se encontram, tem a maior dificuldade, porque aqui este tipo de dados, que já não são dados representacionais, mas operacionais, eles também não se destinam à interpretação humana e não são visíveis a olho nu. É possível pensar sobre eles de uma forma abstrata, que é toda a informação que as plataformas usam para, digamos, potenciarem o seu próprio negócio, que nós desconhecemos, mas que as nossas informações ajudam às plataformas a potenciar o seu negócio e também a vender esses mesmos dados a terceiras empresas interessadas em comprá-los. Portanto, é já uma dimensão mais abstrata, mais difícil de entender, até no processo de aprendizagem acerca do que é que significa a diferença entre a lógica representacional e uma lógica operacional dos dados. Ora, vamos então, este era só o enquadramento do que esteve na base dos nossos trabalhos, alguns dados em relação aos estudos da datificação que fizemos, esta comparação que fizemos entre gerações que torna mais evidente valores, atitudes e práticas, que vou centrar principalmente na geração mais nova, como referi, mas neste caso em concreto, em termos destes dados quantitativos, também é interessante fazer o contraste com os mais velhos,
só para perceber melhor os jovens, é mais nessa perspectiva. Então, nós temos já um primeiro dado neste gráfico, que representa as diferenças entre os países e os grupos etários no que diz respeito às experiências com a vigilância de Estado. Como é expectável, as gerações mais velhas na Estónia e em Portugal têm mais experiência de vigilância estatal em comparação com os mais jovens, porque não viveram, portanto, é uma informação expectável, naturalmente, porque não viveram esse tempo, porque foi anterior, obviamente, ao terem nascido. Outra questão também que é interessante, gostaria de destacar aqui neste dado, é que no primeira figura ainda, exato, é porque os jovens suecos relatam ter níveis mais elevados de experiência de vigilância estatal do que as gerações mais velhas, que podiam não ter vivido a experiência no seu país, mas conhecer relatos ou também ter alguma experiência de familiares ou deles próprios noutros países que se encontravam nestas situações, não é? Portanto, vemos aqui que os jovens na Suécia têm um particular entendimento e uma particular sensibilidade às questões da vigilância, que é um tema que eu voltarei mais à frente aqui nos dados, mas era só para sinalizar. Então, nós temos na figura 2, ilustra as experiências mediadas de vigilância estatal. Experiências mediadas de vigilância estatal é perceber o que eram os regimes autoritários e totalitários, quer seja através de livros, documentários, filmes, séries, não é? Portanto, mediada essa experiência. Novamente aqui vemos que os jovens suecos têm um nível muito mais elevado de experiências mediadas de vigilância estatal do que os suecos mais velhos, ao contrário, naturalmente, do que acontece com os jovens, no caso português, que têm um nível de informação acerca da experiência, acerca da vigilância de Estado, através da leitura de livros ou visionamento de filmes, documentários ou séries, muito inferior mesmo, inclusive até em relação aos jovens estónios, que têm uma experiência mediada da vigilância de Estado muito próximo da geração mais velha que viveu nos tempos em que a União Soviética havia anexado a Estónia à própria União Soviética, que é também uma formação relevante à qual voltaremos. Temos na figura 3, e são 4 no total, que vou mostrar aqui destes dados quantitativos, vemos a tolerância em relação à vigilância estatal online. Portanto, não à vigilância estatal analógica, digamos assim, que essa era uma experiência do passado, ou mediada através de leituras ou visionamento de documentários, ou séries, ou filmes, o que seja. Portanto, aqui é a vigilância estatal online que acontece na nossa atualidade. Vemos aqui que nos 3 países, embora com valores muito distintos, as gerações mais velhas revelam ter uma maior tolerância em relação à vigilância estatal do que os mais novos nos 3 países, não é? Portanto, e vemos também que há uma grande diferença entre as gerações de cada um dos países, com menor no caso português. E este dado em particular tem muito a ver com uma questão que não trago aqui hoje, que é os baixíssimos níveis de confiança nas instituições que os jovens portugueses têm. Que nós também temos essa informação, mas era para outros objetivos, e enfim, o recorte não permitia, porque já saía fora desta dimensão de tentar focar nas questões da datificação. Portanto, quanto maior a confiança nas instituições, maior a tolerância à vigilância do Estado online. Quanto menor for a confiança nas instituições, menor também é a tolerância, mesmo quando se fizeram perguntas, por exemplo, como acha bem que o Estado faça monitorização online para evitar ataques terroristas, por exemplo. É uma das questões que nós colocamos, entre muitas outras, para perceber
onde é que faria o recorte da tolerância que passa a intolerância para o tipo de práticas que os Estados fazem online para monitorizar os seus cidadãos, não é? Mas esta questão do terrorismo é uma questão particular e que a tolerância aumenta ou diminui em função da confiança nas instituições. E na última figura, na figura 4, temos, se no anterior era a tolerância em relação à vigilância do Estado online, aqui é a relação da vigilância comercial, não é? Em relação à vigilância comercial, que é comprarmos qualquer coisa na Amazon e a Amazon dizer-nos quem compra isto também compra aquilo, não é? Ou entrarmos num site de roupa e dizer já chegaram as calças, mais cores das calças que procurou na outra vez que nos visitou, não é? Isto é uma forma de exercer, digamos assim, vigilância comercial, entre outras. Esta assim uma forma muito ligeira de dar um exemplo, mas é um exemplo real. O que nós vemos com estes dados é que os mais jovens têm uma tolerância significativamente maior à vigilância comercial do que os mais velhos, não é? E sentem, enfim, avançando já aqui alguma explicação, esta tolerância está profundamente relacionada com as compensações, o trade-off, digamos assim, que sentem do benefício dessa vigilância. Lá está. Se eu andei à procura de umas calças e vi que só havia em branco e cinzento, mas andei para trás e para a frente, várias vezes, no dia em que lá regresso e há mais cores, claro que se percebe, para mim é uma vantagem que me avisem ou que entretanto me enviem uma mensagem a dizer que já há mais cores, eventualmente eu posso estar interessada. Isto é, enfim, é uma forma muito simples. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer o download de um programa, o facto de não pagar por ele, percebo que recolhe os meus dados, mas eu não paguei para fazer aquele download. Portanto, há aqui um trade-off. Ele tem várias configurações deste trade-off, mas é esse tipo de compensações que ajudam a compreender a elevada tolerância que existe face à recolha de dados nos ambientes, no contexto comercial. Outra questão também importante aqui, em relação a esta elevada tolerância, também, obviamente, relacionada com uma naturalização dos comportamentos dos jovens e a sua, vou utilizar a palavra, dificuldade em produzir um pensamento crítico acerca da tecnologia e das plataformas que mais usam e que os inibe de produzir raciocínios críticos, que quebre esta relação de trade-off em que consideram que a compensação é suficientemente gratificante para tolerar a recolha de dados e de informação que exista sobre si. Em jeito de síntese em relação a alguns destes dados que eu aqui muito sinteticamente apresentei, está no slide a seguir, onde nós vemos, e desculpem, tem uma quantidade enorme de informação. Eu vou só muito rapidamente aqui dar algumas ideias principais. A Suécia e a Estónia são muito mais parecidos entre si, embora um tenha uma história sempre de democracia e o outro, obviamente, uma história muito mais complexa sob a tutela da União Soviética, e depois é que em 1991 conseguir recuperar a sua independência. Portanto, estas semelhanças são nas atitudes face aos tipos de vigilância estatal e comercial. Portugal com níveis muito mais baixos de confiança, tanto nas instituições estatais como nos próprios média, mas isso era outro tipo de informação. Muito menor tolerância relativamente à vigilância estatal online, em contraste com uma elevada tolerância em relação à vigilância comercial. Em todos os países, as gerações mais novas revelam menor confiança nas instituições estatais e, portanto, essa menor confiança também se traduz numa menor tolerância em relação à vigilância estatal online, e os suecos mais jovens
também relatam, como eu tive já a oportunidade de dizer, níveis mais elevados de experiência com vigilância estatal, portanto, reconhecem-na melhor, percebem como é que ela funciona, mesmo quando ela não está visível. Sabem que existe, percebem como funciona e, portanto, conseguem compreender em determinados comportamentos que subjacente está uma vigilância, em curso e com um nível muito mais elevado de capacidade de percepção do que os seus compatriotas mais velhos. Várias hipóteses explicativas podem-se colocar para esta diferença clara dos jovens suecos, quer em relação aos mais velhos suecos, quer em relação aos outros jovens, quer da Estónia, quer aos jovens portugueses. Portanto, as várias hipóteses explicativas estão entre que estes jovens suecos, de facto, são mais conscientes, conhecem mais acerca da datificação, sabem melhor o que é que ela significa e como é que ela funciona. Por outro lado, a vigilância estatal ela aumentou muito na Suécia e, portanto, isso também criou nos jovens que já sabem muito sobre o assunto ainda um maior interesse sobre essa questão e é cíclico, no caso sueco, um debate detalhado e aprofundado nos médias sobre essas questões, o que ajuda, claro, também a ganhar ainda mais percepção sobre o assunto e essa maior consciencialização, provavelmente também relacionada com o facto de serem mais interessados, porque eles próprios também mais utilizadores das várias tecnologias digitais e, portanto, mais interessados em compreender o alcance da datificação e a vastidão de dados que são recolhidos, independentemente das necessidades reais que as empresas têm de ter tanta informação recolhida acerca de todas as pessoas. Passamos muito rapidamente para outra questão aqui em relação a estes dados, que é em todos os países vimos, exato, eu pensava que ia mudar, mas é só aqui mais uma última ideia que me parece importante. Em todos os países, como também referi, os jovens têm esta maior tolerância em relação à vigilância de dados. Referi a questão em particular dos jovens suecos, distintamente no caso da Estónia, mas em particular no caso português, o que é possível retirar desta elevada tolerância em relação à vigilância comercial com outro tipo de dados que não trouxe aqui agora para esta apresentação, é que há aqui uma sobreposição, uma confusão, muitas vezes, entre ter uma utilização ativa e confundir o uso com conhecimento sobre. E, portanto, essa tolerância, porque eu conheço, eu sei como é que funciona, portanto, eu controlo a situação, digamos assim, não é? E, portanto, uma grande autoconfiança nas suas competências e, portanto, achar-se que isso significa que percebe como é que funciona a datificação e que sabem proteger, digamos assim, a privacidade dos seus dados. Outra questão também que ressalta, em particular em relação aos jovens portugueses, é a tal tolerância relacionada com os benefícios e os serviços online, o trade-off, não é? Que essa negociação faz com que desvalorizem a recolha de dados, porque estão a pensar não só nos benefícios que vão retirar da utilização do que quer que seja, seja um serviço, seja um produto, o que seja, mas também porque querem queimar etapas, porque o processo de uma maior uso cauteloso da informação e proteger os dados pede mais etapas no percurso, ou pede outro tipo de forma de estar a observar os sites onde se entram, as páginas que se frequentam, os downloads que se pretende fazer, pede um nível de consciencialização dos atos que muitos jovens não estão disponíveis a ter. E, portanto, essa necessidade de rapidamente chegar aos objetivos faz com que relativizem esta vigilância e desvalorizem até quando, ou os que têm um pensamento mais consciencioso acerca disso. E por isso normalizam esta vigilância e muitos deles também, obviamente, a falta de consciência dos riscos que estão envolvidos ou até a evitação em questionar as suas próprias práticas
também acaba por se manifestar em processos de naturalização. Portanto, aqui uma combinação de normalização e também naturalização. Podemos avançar então para o segundo estudo mais qualitativo, em que pretendemos de facto compreender e perceber o conhecimento e a compreensão dos jovens acerca do funcionamento dos média datificados, e esta informação aqui que vou apresentar a seguir, ela é uma adaptação feita a partir de um conjunto de tipologias que nós construímos, mas são tipologias não de utilizadores, mas de mindset, que é uma questão um bocadinho aqui mais complexa e que sai fora aqui dos objetivos. Mas é a ideia de mindset no sentido sociológico, também há todo um conjunto de trabalhos neste sentido, no sentido mais psicológico, mas o nosso é no sentido mais sociológico, em linha com o Bourdieu, a ideia que é a representação organizada do mundo, a forma como se observa, se experiencia o mundo e se explica o seu funcionamento e se oferece uma lógica para aquilo que observamos e aquilo também que fazemos. E esta dimensão, esta é uma das dimensões, portanto, são três que vou aqui falar e que encontramos nos jovens, nos três países, esta dimensão, digamos assim, da nossa mundivivência, onde se verifica esta capacidade de perceber as lógicas e as dinâmicas da datificação, de perceber que, de facto, tanto os sujeitos, os objetos e as práticas são transformadas em dados digitais, nas mais variadas atividades cotidianas que todos nós fazemos. Portanto, uma pequena parcela dos nossos entrevistados, quer sob a forma de entrevista individual, quer também nos focus groups, digamos que esta, embora possa parecer, enfim, uma surpresa, se quisermos estabelecer essa relação elementar entre crescer neste ambiente e saber sobre ele, o que, enfim, que é uma relação que não se deve fazer, mas enfim, mas nesse pressuposto, portanto, esta é uma dimensão que foi mais difícil de encontrar, embora, obviamente, para determinadas questões, alguns jovens têm uma consciência elevada que há ali processos de datificação em curso, em particular em jovens que ou estudaram estas questões, em termos dos estudos universitários, ou por alguma razão em particular, em termos das suas profissões, trabalham com estes temas. Portanto, são esses os jovens que têm uma maior consciência, como neste caso, está aqui de uma citação do António, que por acaso, enfim, trabalhava numa instituição europeia e que, onde estavam a tentar legislar sobre isso, portanto tinham um conhecimento, obviamente, muito detalhado sobre o processo, sobre as complexidades do que é a datificação e o que é também o discurso tecnológico. E devo dizer que entre os jovens portugueses a maioria tem muita dificuldade em compreender o que é a datificação e pouca vontade em perceber mais sobre o assunto. O outro exemplo que aqui está, o Oscar da Suécia, e foi de facto na Suécia que nós encontramos jovens com muito mais sensibilidade de perceber o que é as lógicas representacionais da datificação, mas também as operacionais, a capacidade de perceber, de facto, com a experiência e com o que estudam sobre o assunto, compreender como é que estas lógicas operam e também produzir um raciocínio crítico sobre a necessidade e o alcance que a datificação tem hoje na nossa sociedade. Depois, a maior parte, digamos assim, de raciocínio e de forma de explicação do mundo está aqui associada, mais presente nesta dimensão que nós chamamos de pragmática, precisamente porque é uma dimensão que valoriza absolutamente mais os benefícios e privilegia mais as compensações que retira de navegar online e tem menos interesse em saber dos riscos da datificação, a não ser que tenha que ser mesmo obrigatório saber alguma coisa sobre isso, não é?
portanto, está mais centrada nas compensações e desmotivada para perceber melhor como é que as questões funcionam. E, portanto, estes participantes expressam mais resignação e uma normalização, uma aceitação e uma naturalização da tecnologia, e uma resignação também associada à inevitabilidade de entender que a sociedade contemporânea inevitavelmente caminhará ainda mais para uma recolha de dados em qualquer área da vida, como também aceita e ilustra esta resignação a citação que aqui está do jovem da Estónia. Por outro lado, esta ilustração aqui de uma jovem portuguesa demonstra outra questão também muito interessante que nós exploramos mais nos nossos artigos, que é como mesmo o funcionamento, e percebendo que a internet é diferente dos média, por exemplo, pré-digitais, explica a lógica da internet com uma lógica explicativa dos média pré-digitais, ou seja, dizer como bem podem mostrar anúncios que eu só compro aquilo que eu quero. Isto é uma lógica de raciocínio de quem está a ver televisão, ou de quem está a ouvir a rádio, ou quem está a ver o jornal. Portanto, porque não é assim, obviamente, que a publicidade funciona no espaço digital, utilizando os dados de cada um para produzir publicidade direcionada, não é? Não é assim que as coisas funcionam. Mas esta lógica de explicação, que diz que é estar a falar de um ambiente digital, utilizando uma lógica que não é digital para explicar o seu funcionamento e a sua relação com a própria datificação. A última dimensão, que nós chamamos de mindset adaptativa, diria que, enfim, aparece aqui em terceiro, mas ela está assim, digamos, no meio, se é que é possível pôr assim, é só agora em termos explicativos, em relação às duas anteriores. Porque esta mindset, digamos que atua a partir de uma posição de interesse e de abertura e vontade de conhecer melhor e perceber o mundo datificado naquilo para o qual a pessoa sente aonde pode haver maior interferência e maior recolha de dados. O seu interesse não é geral, é muito circunscrito e particular em relação a um conjunto de interesses específicos que as pessoas têm. Mas ainda assim tem essa abordagem mais exploratória e disponível para investigar mais acerca daquilo que lhes interessa em particular. E no caso deste jovem português também é muito interessante, em linha com o que disse em relação à outra jovem portuguesa, é que neste exemplo percebemos que se ele que diz que só faz stories porque elas vão desaparecer e muito poucas fotografias deixa no seu feed nas redes sociais, nomeadamente no Instagram. Ora, o que é que nós vemos aqui? Enfim, e a citação era mais longa, mas para retirar a ideia. Se por um lado ele tem um espírito crítico sobre esta recolha de dados e a mercantilização dos dados, nomeadamente também dos seus, não é? E, portanto, limita as suas atividades online, publicando apenas, principalmente, histórias de curta duração, considerando assim que se não deixar rastro, entenda-se rastro, dados representativos, fotografias, não é? Portanto, como não deixa fotografias, acha que não vai ser possível seja recolhidos dados sobre si, não é? Ou seja, ele identifica uma parte do que é o processo de recolha de dados, mas não tem a noção que aqueles vídeos, eles desaparecem da sua vista, mas a informação, ela foi trabalhada, foi rastreada e foi colocada numa coleção de dados mais vasta, não é? Portanto, alcança esta dimensão da lógica representacional dos dados, mas não a lógica operacional, não é? E, portanto, isto é interessante porque combina exatamente os dois tipos de raciocínio, o datificado e o pré-datificado. Portanto, utiliza uma lógica pré-datificada, que é eu não vejo, não existe, não é? Para qualquer coisa que não se explica nesse modelo, que é se eu não vejo, não existe, não é? Era nesse sentido, de forma simples de dizer. Bom, para as reflexões finais, porque não sei, espero não estar ainda muito fora de tempo, mas vou já então terminar. Sim, já referi o André, sim, obrigada.
é já o último slide. Ora, estas dimensões da dimensão datificada, pragmática e adaptativa, que muito sucintamente aqui falei, nós entendemos é que estas dimensões representam diferentes conjuntos de recursos que todos nós temos, competências, práticas e raciocínios específicos também, que desenvolvemos para compreender a lógica da datificação, não é? Tomadas em conjunto, digamos, todos nós temos estas três componentes, simplificando, temos estas três componentes na forma como raciocinamos sobre o mundo que está à nossa volta, e digamos que, tomadas em conjunto, elas sinalizam também as ambivalências de conhecimento e de prática do cohort mais jovem em relação à datificação, não é? Esta dimensão datificada de mindset, que é uma disposição para compreender e agir no mundo datificado, como disse, nós analisámos e fizemos trabalho com um grupo mais jovem e um grupo mais velho. Estas dimensões de compreender a datificação, ela foi identificada principalmente nos jovens, com os quais nós trabalhamos na nossa investigação, principalmente alguns grupos específicos que tinham estudado o tema, quer em termos universitários, quer por razões muito específicas dos seus trabalhos, principalmente suecos e estónios, que tinham uma maior à vontade, raciocínio, percepção, desenvolver um conjunto de práticas para tentar proteger os seus dados, o uso de VPN, DuckDuckGo, portanto, um conjunto de estratégias e desenvolver um conjunto de intuições para perceber também como é que a datificação funciona. Mas, curiosamente, mesmo estes jovens que em determinadas áreas têm um conhecimento efetivo, detalhado, problematizam, complexificam o que é a datificação, noutras dimensões do espaço da vida e da sociedade datificada, continuam a pensar de uma forma pré-digital, digamos assim. Portanto, mesmo estes jovens com maior capacidade, isso não é, digamos que, homogéneo, e que olham sobre qualquer área da vida que se esteja a falar, ou da forma como está organizada a sociedade, conseguem transpor o seu raciocínio que aprenderam para questões específicas e utilizá-lo em todos os contextos. Não, também há aqui formas de pensar pré-digital. E grande parte dos jovens, e nos 3 países, mas menos pronunciado de facto na Suécia, não têm conhecimento sobre a datificação. Já ouviram falar algumas coisas dos dados, mas de uma forma mais difusa, e muitos deles não querem saber, de facto. Não têm essa vontade. Portanto, o que é que o nosso estudo aqui contribui? Enfim, introduz aqui nuance e complexidade quando se pensa naquela dicotomia que recorrentemente regressa, as diferenças entre o que é ser um nativo digital e um imigrante digital, não é? Portanto, mais uma vez, é um contributo para, enfim, problematizar e complexificar muito mais do que dizer que basta ser nativo ou não ser nativo, e que isso explica a relação, o conhecimento e a compreensão da forma de funcionar da datificação. E o que nós entendemos, de facto, é que todas estas dimensões da datificação, uma dimensão mais pragmática na relação com os dados, ou uma tentativa adaptativa de compreender melhor o processo de datificação, são facetas das mentalidades contemporâneas, não é? E volto a dizer que nós trabalhamos estas tipologias como ideais tipo no sentido de Weber, não estão vinculados a indivíduos, mas nós estamos a pensar dimensões da mentalidade, mindset, digamos assim, contemporâneo. E por isso, como também já disse, mas é só para reforçar esta ideia, a mesma pessoa pode apresentar características de diferentes dimensões em relação também a diferentes partes do mundo datificado. Ter uma compreensão datificada acerca de uma coisa, mas noutra não ter essa mesma capacidade, não é? Portanto, como dizia, esta mentalidade contemporânea, multidimensional e formada também por compreensões contrastantes do espaço datificado.
Podemos saber muito sobre uma coisa, não sabemos muito sobre tudo. Enfim, em termos práticos, seria isso. Na finalizar também, o que, muito rapidamente, para não tomar mais tempo, o que é que eu posso aqui dizer? Talvez aqui esta ideia final, que o nosso estudo não era comparativo, mas pretendia compreender o que é que os contextos culturais específicos podiam trazer de diferença quando nós pensávamos em países tão distintos como Portugal, Estónia e a Suécia, mas principalmente quando falamos nestas questões da datificação, talvez porque os média datificados eles são concebidos para funcionarem de forma acontextual, portanto eles atuam de forma mais ou menos semelhante em qualquer espaço, em qualquer geografia em que nos encontramos, portanto esse contexto, esta contextualidade, digamos assim, dos média datificados, talvez ajudem a compreender que, de facto, as grandes diferenças continuam a ser questões estruturais que nada têm a ver com a sociedade datificada, mas questões clássicas, tradicionais, que sempre foram estudadas, questões de riqueza das sociedades, dos níveis de instrução de sociedades, portanto, questões mais tradicionais que sempre foram utilizadas para analisar as sociedades, que continuam a ser válidas e que também estão na base de compreender muitas das diferenças que nós encontramos nos países estudados, apesar de serem todos da mesma geração, de utilizarem mais ou menos as mesmas tecnologias e todos estarmos no mesmo espaço relativamente datificado. Muito obrigada, é o último slide onde agradeço a vossa atenção e estou disponível para qualquer observação, questão, o que seja. Clarificação também, porque às vezes falo muito rápido e condenso muitas ideias para não tomar ainda mais tempo. Muito obrigada, Rita, por esta interessantíssima apresentação. Parabéns pelo projeto. Eu não sei se alguém na plateia quer lançar uma primeira pergunta, um comentário, fazer alguma observação. Então, nunca ninguém quer fazer a primeira pergunta. Vamos Nunca saber se ninguém alguém quer quer fazer a fazer a primeira. segunda. Se alguém Mas quer fazer a segunda pergunta. temos aqui tantos jovens, será que nenhum deles quer perguntar nada sobre estas questões? Dizer, não me identifiquei nada, não acho nada que seja Não assim. é? Eu não sou nenhuma dessas pessoas. Não faz mal. Posso? Claro, claro que sim. Sim. Para já, muito obrigada, Rita, por esta apresentação inspiradora e depois até queremos ver contigo se já têm publicações, até podes pôr aqui no chat se tiveres essa oportunidade. Sim, estão num dos slides iniciais, está lá, mas sim, mas depois posso... Pronto, era, que acaba por facilitar, Claro. e é assim, pensando nos países, não sei se serei assim depois muito clara na minha pergunta, mas pensando nas tais diferenças entre os países, não é? Que foram identificadas, e neste contexto específico da datificação, e que estamos, na verdade, a este nível numa sociedade que não compreendemos ainda suficientemente e nas suas múltiplas dimensões, encontraram também aqui alguma eventual relação com os próprios contextos políticos dos países, e nomeadamente do contexto português, que tu conheces muito bem. Não sei se... Em relação à qualidade. Sim, à Bom, qualidade da uma das participação. questões que nós também analisámos, mas mais como contexto para nós, foi perceber também o investimento que o próprio Estado ou políticas públicas desenvolvidas
para a sociedade datificada. E aí há grandes diferenças. Desde a década de 90, tem sido uma das marcas da construção identitária distintiva da Estónia para se afirmar quando recuperou a sua independência, foi investir muito na digitalização da sociedade e tornar-se líder, ser um líder da digitalização em termos internacionais, exatamente como a Ucrânia, que era todos esses Estados novos de leste, uma forma de queimar etapas, digamos assim, foi um enorme investimento que fizeram em termos de digitalização. No caso português, nós vimos que essa estratégia é mais difusa, digamos assim, do que é o investimento contínuo de digitalização, acompanhada por políticas públicas, até de literacia e tudo, como sabemos, são processos muito titubeantes, não é? Que há a intenção, mas a sua efetiva aplicação é muito mais difícil. A Suécia estará, digamos que, num ponto intermédio entre esta intenção estratégica nacional da Estónia, que consegue permanecer independentemente de qual é o governo que toma posse. Portanto, é uma estratégia nacional, digamos, suprapartidária, em que faz com que os governos, quando assumem o poder, continuam esse dossiê, nesta expectativa de serem, de facto, um líder internacional do ponto de vista da digitalização, dos seus serviços, dos Estados, das empresas, da sociedade, dos indivíduos, compreenderem o funcionamento. Portanto, como eu dizia, a Suécia está assim mais ou menos num ponto intermédio de vanguarda do desenvolvimento digital, e de facto com objetivos políticos menos pronunciados do que a Estónia. Em termos práticos, portanto, isto do ponto de vista das políticas públicas, em termos práticos, claramente os jovens suecos destacaram-se, não só nos inquéritos, e como eu referi, havia muito mais perguntas e variáveis que não dava, enfim, para trazer, mas depois da análise conjugada com diferentes perguntas, dá uma percepção mais exata, e os focus groups e as entrevistas, obviamente, também. Ou seja, os que sabem, sabem mesmo, e percebem mesmo como certas coisas funcionam, não é? Mas, volto a referir, depois quando se tentava falar sobre outras áreas, que não eram aquelas com as quais eles estavam tão familiarizados, já havia uma enorme dificuldade de raciocinar por analogia, por exemplo, de perceber que aquela lógica de funcionamento, ela está tanto na forma como um hospital rastreia os dados de pacientes, como está na Zara, como está dados que podem ser recolhidos das câmaras que estão no espaço público. Por exemplo, enfim, para dar exemplos muito diferentes entre si, não é? Portanto, também notávamos isso. No caso português, de facto, foi o contexto em que uma maior consciência e preocupação até encontramos no cohort mais velho. Com mais interesse de compreender os que estavam disponíveis para isso, que queriam compreender, aprender, pessoas que têm uma relação muito diferente com a tecnologia, muitos deles, inclusive, quando trabalharam, não usaram tecnologia, não é? Portanto, aprenderam a lidar com a tecnologia depois da reforma. Muitos deles também, no contexto, ganharam mais repertório, digamos assim, de utilizar diferentes tecnologias, diferentes, por exemplo, o WhatsApp, aprender a fazer videochamadas e coisas por causa do contexto da pandemia, porque estavam mais isolados e, portanto, expandiram os seus repertórios para se comunicarem com o exterior, e algumas dessas pessoas, a partir desse momento, quiseram não só apenas usar, mas também perceber aquilo que estavam a usar, não é? Portanto, essa vontade de reflexão, de compreensão, de aprendizagem, ela foi mais efetiva em várias pessoas mais velhas. Curiosamente, enfim, e estou assim de repente a dar alguns exemplos, não quero que pareçam caricaturais, não é? Não é nesse sentido, porque não me estou a conseguir lembrar de tudo, mas não estamos no...
Estamos, por favor, Rita, continua. Eu pedia que não Ah, fizessem partilha. não, eu de peço desculpa ecrã. que eu pensei que fosse eu que tivesse Não, saído. não foi, não foi. Então, outra questão também interessante. Uma questão curiosa. Alguns dos jovens que percebiam melhor e que até tinham, por exemplo, deixado de estar no WhatsApp e terem mudado para o Telegram, por questões dos dados, deixado de frequentar, de ir pelo Google e o que seja, e usarem sempre VPN. Portanto, até tinham e desenvolveram um conjunto de práticas de proteção dos seus dados. Mas alguns desses jovens, a maioria desses jovens que sabiam um bocadinho mais sobre como gerir o contexto digital, tinham enormes traços de paranoia e teorias da conspiração. Pois. O que também é uma característica interessante. E, portanto, desconfiavam de tudo. Achavam que estavam sempre a ser escutados, que não acreditavam em nada do que os média diziam, iam para os canais alternativos do Telegram, do Discord, para saberem aquilo sobre o qual ninguém fala, mas é onde está a verdade. Portanto, ou seja, aqui uma dificuldade também em lidar com aquilo que aprendiam, digamos assim, não é? Portanto, esse traço curiosamente, esse traço mais paranoico encontramos em alguns jovens portugueses e da Estónia. Não aprofundámos se isso pode ter alguma coisa a ver também com o legado cultural, não explorámos essas questões, porque isso já seria dimensões mais psicológicas e o que seja, e foi uma informação que depois nós debatemos entre nós, não era o cerne da nossa investigação, não é? Mas é curioso, encontramos alguns jovens assim. Uhum. Muito obrigada, Rita. Na verdade, tu depois respondeste a algo que eu te ia perguntar também, que era precisamente os mais velhos, não é? Porque sei que também tinham muita informação sobre eles. Obrigada. Mais alguém quer fazer uma pergunta ou algum comentário? Eu tenho uma questão, se puder ser, Sádia, por por favor. favor. Olá, professora Rita, muito obrigada. Olá, Sádia. Eu não sei se. Primeiro, não sei se vou conseguir expressar bem a minha pergunta e também não sei se foi fruto de investigação, mas então existe a comparação entre a geração mais velha e a geração mais nova. O que eu queria saber era se dentro de cada geração conseguiram identificar diferenças. Por exemplo, a geração mais velha. Ou seja, os mais novos da geração mais velha poderiam aproximar-se dos mais velhos da geração mais nova? Ou eles comportam-se Não, dentro. perdi-me, Sádia, desculpa, tenho que voltar. Então, Quem vou é que reformular. são os mais novos dos mais velhos? Não. Se dentro de cada, de cada Dentro de cohort, de cada Sim. geração, eles se comportam todos da mesma maneira. Não. Isso foi aprofundado, as diferenças Sim. entre. Ok. Curiosamente, enfim, já outros estudos o disseram, o interesse para saber mais nem sempre está vinculado em quem é mais escolarizado. É uma motivação. Muitas vezes, por circunstâncias da vida ou nos espaços em questão, outros amigos. Uma questão interessante que nós encontramos é que muitas vezes as pessoas começaram a desenvolver interesse em saber mais porque havia um amigo no grupo que tem um filho que era da área da informática e começou a ensinar umas coisas ao pai e esse amigo disse aos seus amigos, por exemplo. É uma questão de circunstância de contexto. Claro que algumas pessoas no seu círculo de amigos interessou-se e outras não se interessaram, com certeza. Mas o que eu quero aqui dizer é que o interesse e a motivação, não é? A motivação para saber sobre estes assuntos ultrapassa o facto de terem maior escolaridade ou menor escolaridade. Mas também há uma coisa que também nos mais velhos, e só nos mais velhos encontramos, o que é compreensível, que é uma enorme relutância a tudo o que é o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, encontramos várias pessoas
que embora utilizem, estou-me a lembrar de uma senhora portuguesa, que o neto fica sempre com ela em casa, portanto, e o neto é muito pequenino, vê vídeos no YouTube, não é? Para a idade. Portanto, e a senhora decorou o processo de chegar a descobrir, e dos vídeos que o neto gosta de ver. Portanto, nem tem a noção que pode haver um histórico, e isso, então vai, como disse a senhora, eu vou à raquete, não é? Que é da pesquisa, vou à raquete, escrevo e é assim. E eu disse, então, por exemplo, então e vê mais coisas no YouTube? Não, porque eu tenho medo de estragar. Portanto, aprendeu e deu avançou para o YouTube por causa do neto, não é? Senão, provavelmente não o teria feito. O telefone, tem um telefone, um smartphone que os filhos lhe deram, usa exclusivamente para fazer e receber chamadas. O telefone isto é o que é o raciocínio analógico, fica em casa sempre no mesmo sítio e a senhora sai sem o telefone. Isto é um raciocínio analógico absoluto, não é? Portanto, e também não escreve mensagens, não é? Portanto, recebe chamadas, faz chamadas, só que é com um telefone sem fio, não é? Portanto, na Estónia também encontramos algumas situações assim equivalentes, mas mais na comunidade, algo que eu não sabia. Na Estónia mantém-se muito forte uma comunidade russa, ainda dos tempos, e mesmo os mais novos, que enfim, que já nasceram na Estónia, já com a independência, continuam exclusivamente a falar russo, e esses jovens, uma parte de se protegerem da própria sociedade em geral, também passa por cortarem ou terem um uso extremamente limitado das tecnologias. E, portanto, e nessa comunidade também encontramos mais pessoas assim que têm medo da tecnologia. Medo. Não sei se respondi. Obrigada, Rita. Eu acho que agora o João. É isso. Boa tarde. Estou na aula da professora Vanessa e tenho onde está. Conseguimos concluir que os jovens suecos são os que estão mais bem protegidos e instruídos, não é? Portanto, a minha questão seria como é que Portugal vai conseguir alcançar esse nível e o que é que temos de fazer para instruirmos os nossos jovens melhor? Bem, não tenho soluções, mas acho que tem que ser questões integradas. Tem que, obviamente, políticas públicas e desde pequenos que esses currículos devem ser integrados nas escolas, obviamente, em proporção às idades e à sua capacidade de complexificar os assuntos, mas sendo integrados no ensino desde pequeninos e vai complexificando em função com uma abordagem mais desenvolvimentista. Mas, naturalmente, também tem que haver interesse dos próprios, não é? Portanto, é por isso que é uma questão que engloba todos. Engloba políticas públicas, nas escolas, as famílias e os próprios jovens. Enfim, agora, se me permitem um exemplo mais lateral, eu vejo muitos dos meus alunos que preferem não aprender sobre isto para não perderem a naturalidade com que estão a lidar com as tecnologias. Portanto, não saber é muito protetor daquilo que continuam a fazer e que não querem fazer diferente, na verdade, não é? Mesmo estudantes da área da comunicação. Essa resistência, eu vejo, enfim, isto agora é um contexto que sai fora do âmbito da investigação, peço desculpa, mas era só para situar, mas enfim, nós não trabalhamos essas questões das políticas públicas, nem fazemos recomendações sobre como as coisas devem ser alteradas, não era esse o nosso intuito. Então, parece-me que, enfim, a resposta é óbvia, mas é óbvio, peço desculpa da minha parte. Parece-me que é daquelas que têm que envolver as mais variadas instâncias na sociedade, mas acho que nas escolas, por exemplo, na Suécia, a questão de onde existem maiores níveis de confiança, até nos média, embora também já não como já foi no passado, mas isso, enfim, é um movimento histórico internacional, não é? De quebra de confiança nas instituições. Mas em muitos jardins de infância, a primeira coisa que se faz, que fazem as senhoras, as educadoras de infância,
é folhear jornais e dizer às crianças o que é que se está a passar no dia. Na pré-primária. Claro que aquelas crianças não vão ler o jornal, mas há ali um processo de habituação, de reconhecimento da relevância de estar informado, de ouvir sobre os temas, o hábito só de ver um jornal, e provavelmente não vão ler em papel mais à frente, mas essa não é a questão, não é? Essa não é a questão. É uma relação com o conhecimento, uma relação com uma informação que é maior do que a nossa vida, para dizer de uma forma muito simples. Portanto, e depois, à medida que vão crescendo e vão entrando noutros graus de ensino, o conhecimento vai se aprofundando, não é? E a forma de falar sobre as coisas também. Portanto, no que diz respeito à datificação, parece uma questão elementar de cidadania. Okay. Nós aprendemos muita coisa na escola, não é? Que se considera que são conteúdos relevantes para formar profissionais e cidadãos. Esta é claramente as duas coisas, porque não há área da vida que não esteja interceptada pelos desenvolvimentos tecnológicos. A banca, a saúde, todos estão, obviamente, de variedíssimas formas interceptados pela tecnologia. Portanto, é algo que interessa a todos os profissionais, do ponto de vista profissional e do ponto de vista, com certeza, da cidadania também. Ok, obrigado. Desculpe se a minha resposta não foi muito... Não foi ótimo, obrigado. Obrigada. Maria José, quer dizer algo? Sim, queria só aqui acrescentar que nós estamos precisamente agora também acabamos de ter a aprovação para um artigo no âmbito do projeto que nos traz aqui, que é precisamente sobre jovens e algoritmo. E precisamente chegamos a conclusões semelhantes, não é? E que nos levam aqui para um outro contexto que a Rita acabou de abordar na sequência da pergunta do João, que é a escola é ausente, não é? Portanto, o nosso artigo é sobre o conhecimento que os jovens têm do algoritmo e como é que aprendem aquilo que julgam saber. Uhum. De facto, a escola está Sim. ausente e quando ela está presente é num nível de conhecimento que já não é deste tempo em que estamos, não é? Portanto, ainda está na lógica, ou pelo menos aquilo que é reportado pelos nossos entrevistados, ainda está na lógica das tecnologias da informação, não é? Das TIC, o que de facto é muito pouco perante este contexto que a Rita nos trouxe, não é? Que obviamente significa um novo conhecimento, é um novo tipo de abordagem ao mundo digital, não é? Exatamente, é um novo raciocínio. Exatamente, não é? Que já não se compadece com aquelas técnicas básicas de saber aceder a um computador, saber aceder à internet, Claro. eventualmente, enfim, criar um perfil na internet, quer dizer, já nada disso é minimamente suficiente para este contexto que a tua apresentação nos trouxe, não é? Uhum. Fica, enfim, E suspeito que mesmo os que nasceram há menos tempo e que mais precocemente começaram a lidar com as tecnologias, não é? Cada vez mais novo é mais fácil, e a tecnologia também está feita para isso, não é? Para ela ser utilizada de uma forma intuitiva até por crianças de 1 ano ou 2. Tenho dúvidas que, de facto, a familiaridade definitivamente não traz conhecimento, mas há uma enorme confusão entre familiaridade e conhecimento. E esta é uma área onde isso é muito evidente. E até uma proteção, que até me parece que me recusa, porque isso significa uma reorganização enorme de muitas das prioridades que têm, da relação que têm com a tecnologia, e isso é muito difícil para as gerações mais novas. É como pedir-lhes para elas serem outras pessoas. Porque é identitário, não é? Também. Sim, sim. Obrigada, Rita. Obrigada, eu. Mais alguma questão, algum comentário?
Vamos deixar as pessoas descansar. Se não, se ninguém tem, no caso, creio que podemos dar por aqui, por encerrada a nossa sessão. Nós agradecemos mais uma vez à Rita, Eu que agradeço. por Muito obrigada. aceitar este convite, por esta exposição, extremamente interessante e um projeto extremamente interessante também. Eu aproveitava para, uma vez até que temos aqui uma plateia cheia de jovens, convidar a aceder ao nosso site, o site do projeto UN Digital, sediado na Universidade Lusófona, onde vocês também estudam e onde podem encontrar as gravações deste webinar e de outros webinars que o projeto UN Digital tem levado a cabo, e tudo está disponível no nosso site, com uma ligação direta para a nossa playlist no YouTube. Além disso, não posso deixar de reforçar que nós temos uma redação em andamento feita de jovens para jovens, em que além de livre expressão sobre qualquer tema, lançamos alguns desafios e temos de momento em cima da mesa um sobre o 25 de Abril, para o caso de alguma de vocês se sentir inspirado a refletir sobre. Além disso, deixo-vos o convite para o próximo webinar UN Digital, que será no dia 23 de maio, no mesmo horário, às 3 da tarde, com a investigadora do projeto, Célia Kiko. Mais informações serão disponibilizadas posteriormente no nosso site, mais uma vez. É lá que concentramos todas as informações, no fundo. E por isso resta-me agradecer mais uma vez terem estado presentes, o interesse gerado e, novamente, renovo os nossos agradecimentos à Rita pela presença e pela apresentação. Agradeço. Muito obrigada. Obrigada e até breve. Obrigada, até breve. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.